Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Hoje, com um querido amigo, estamos aqui em Patrocínio, com Simão Pedro de Lima, companheiro com o qual nós começamos a ter as primeiras bases de estudo do Evangelho aqui na Casa do Caminho. Viemos conversar um pouco a respeito de uma passagem do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, que é uma passagem que o Simão tem uma abordagem muito interessante, uma reflexão a respeito de cada uma das Bem-aventuranças. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente de onde surgiu essa ideia e desdobrasse um pouquinho esse conceito, esse entendimento das bem-aventuranças como uma espécie de degraus. Assim. É uma alegria estar com você, estar participando desse seu trabalho, que merece o nosso elogio. Parabéns pelo que você vem fazendo, essa série, pelos caminhos do Evangelho, pelos caminhos de Jesus. Isso é muito importante. E falar em Jesus dissociando do Sermão do Monte é um pouco difícil, porque eu entendo que o cerne do ensino a gente encontra no Sermão do Monte. Há quem diga que Gandhi teria dito que se perdesse o Evangelho e salvasse o Sermão do Monte, nós teríamos o cristianismo salvo. Então, de fato, o Sermão do Monte ele reúne não somente as bem-aventuranças, mas ele reúne um conjunto de ensinos de Jesus para a vida prática, para o viver. Então é um ponto significativo. E ele começa justamente o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, com as 9 bem-aventuranças. Há teólogos que entendem que são 8, outros que são 7, mas são 9 itens estabelecidos, divididos. De fato, 7 são bem-aventuranças no sentido de virtudes, a 8ª é uma bem-aventurança, mas no aspecto de perseverança, e a 9ª é um alerta, que também não deixa de ser um aspecto de bem-aventurança. O aspecto etimológico, semântico, alguns preferem chamar de perseverança, outros de bem-aventurança. O bem-aventurança é o que mais foi traduzido, no sentido de bem-aventurado, daquele que possa fazer aquilo que se sugere no sermão. Então essa é a ideia. E o fato de Jesus falar, e as suas falas serem ensinos, eu tenho por mim que não são palavras jogadas no vento, não são aleatórias. Eu creio que tudo que Jesus fez, e principalmente o que ele ensina, o que ele proferiu, foi adredemente pensado, foi adredemente preparado. E o Sermão do Monte me chamava a atenção justamente nesse aspecto, as bem-aventuranças, pelo encadeamento dessas bem-aventuranças. Porque eu entendi e entendo que não poderiam ser somente palavras aleatórias. Essas bem-aventuranças têm uma certa coerência. E não só uma coerência, há um desenvolvimento lógico. Eu diria que há um desenvolvimento espiritual nessas bem-aventuranças. Não somente no aspecto da fala, da palavra, mas no porquê de ser naquele ponto, naquela sequência. Então, eu assim entendia, e até tenho como uma questão mais de ordem pessoal e sujeita aos erros de tudo que é pessoal, mas depois de um tempo estudando em outros autores, não espíritas inclusive, Martin Lloyd, ele é um teólogo americano e ele desenvolveu um estudo sobre o Sermão do Monte. E eu achei interessante que ele usou a mesma ideia. Ele também tem na introdução, ele explica isso, que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças têm uma lógica espiritual e uma lógica ascensional. Ou seja, de uma bem-aventurança vai-se a outra bem-aventurança e assim até se atingir o ápice. E depois que eu li isso, eu fiquei um pouco mais confortável, mais tranquilo, para poder desenvolver o raciocínio e interpretar as bem-aventuranças como se fossem uma escada ascensional que se começa da primeira, como o primeiro degrau, e chega-se à última bem-aventurança como aquele patamar final no aspecto da virtude. E foi assim que surgiu essa ideia da interpretação. Entendi. Então, por favor, agora comece a desdobrar, apresente para nós essa ideia que você teve, desdobrando
cada uma dessas bem-aventuranças como um degrau dessa escada ascensional, espiritualmente falando. Exato. É escada e escala. E escala. Né? Ascensional. A primeira bem-aventurança, que é justamente o que abre o sermão do monte, é bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os pobres pelo espírito, os humildes de espírito. E cada bem-aventurança há uma consequência, há uma situação posterior, né? Bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. A virtude, humildade, ela tem que ser a primeira. A humildade é que abre espaço para o aprendizado. A pessoa que não tem a humildade, ela não tem a disposição de aprender. E a vida nada mais é do que a sequência de aprendizados. Então, se não for o primeiro passo, a primeira virtude, não se aprende, não se desenvolve, por melhor dizer, as demais virtudes. A humildade é tida como a maior das virtudes, sim, mas nessa sequência lógica, ela é a primeira das virtudes. Ela é o fundamento, ela é a fundamentação para quaisquer outras virtudes. Porque virtudes dissociadas de humildade, elas são vaidosas, elas são prepotentes, elas são orgulhosas. Por isso, então, Jesus começar como um elemento fundamental de virtude para abrir caminho, para crescer, para evoluir a humildade. Bem-aventurados os humildes, os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim sendo, entendendo a humildade, nós vamos para o segundo degrau, a segunda bem-aventurança, que é sobre a resignação. Quando ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Imaginemos o choro simbolizando o sofrimento, né, a dificuldade. Aquela pessoa, aquele coração que não tem a humildade, não entende o sofrimento. Sofre, mas não sabe por que sofre. Sofre, mas não busca caminhos para a libertação. A pessoa que não tem a humildade, o sofrimento faz dela uma vítima. Ela se sente vitimizada. E se sente vitimizada, Deus torna-se o algoz. Então é preciso a humildade para entender o sofrimento, para resignar-se. O que é resignação? Diz o Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, o consentimento do coração. O que é então ser resignado? O que é bem-aventurados os que choram? Aqueles que se resignam ante o sofrimento. E o que é resignar-se ante o sofrimento? Se não buscar a sua causa e os caminhos para a libertação do sofrimento. Fita-se o humilde na libertação do sofrimento. Aquele que não tem humildade foca no próprio sofrimento, na própria dor. Não busca a causa, não entende que Deus é justo. E assim sendo, o sofrimento é consequência dos nossos atos e não imposição por Deus. Por isso a humildade precede a resignação. Porque se não houver a humildade, não possuir a humildade, lamenta-se pelo sofrimento e uma lamentação dirigida ao Criador, dizendo muitas vezes, porque Deus, o Senhor faz isso comigo. Ou seja, eu não sou merecedor de sofrimento, os outros são, eu não. Comigo? Logo comigo, por que não com os outros? Então essa é a lógica de por que a humildade precede a resignação. Então por que bem-aventurados os que choram é a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados aqueles que se resignam ante o sofrimento, buscando dele sair, buscando compreendê-lo. Daí vem o humilde, depois o resignado. O bem sofrer. O bem sofrer, como os Espíritos explicam, né, o bem e o mal sofrer no Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa lógica, então, sendo humilde e resignado, nós entendemos o terceiro degrau. É como se a pessoa estivesse apta a dar o terceiro passo, a subir o terceiro degrau, que é justamente a mansuetude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque a mansuetude é saber lidar com as adversidades sem se exasperar. É ter a condição de lidar com o sofrimento. É sendo um coração humilde e resignado, tendo a atitude da mansuetude, sabendo que tudo tem a hora e a forma adequadas para se desenvolver, a hora de se trabalhar, a hora de se fazer. O que nos lembra lá o Eclesiastes, né, no capítulo 3,
quando diz todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. A mansuetude é saber a hora de agir. O ser manso, o ser pacífico, é lidar com a adversidade, é lidar com o mal sem devolvê-lo para a sociedade, sem devolvê-lo à pessoa. É não devolver a pedra que foi atirada. E para isso há que se ter o coração humilde e há que se ter o coração resignado. Porque senão dá o direito à pessoa de revidar. E a mansuetude é justamente isso, não revidar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E mostra o aspecto do saber aguardar, porque a consequência é herdarão a terra. O herdar, existe a hora certa para acontecer. Ninguém herda aquilo que não está na hora de ser herdado, de ser passado. E é justamente o símbolo da paciência, do aguardar. E chamou minha atenção quando via essa bem-aventurança terceira, bem-aventurados pacíficos, porque há uma semelhante, que é a sétima, bem-aventurados pacificadores. E aí surge a pergunta, o que é ser pacífico, o que é ser pacificador? Ser pacífico é não devolver o mal, ser pacificador é devolver o bem, fazer a devolução com o bem. E não dá para ser pacificador sem antes ser pacífico. Por isso, pacífico é a terceira virtude e pacificador é a sétima. Ou seja, há outros degraus que precisam ser subidos para se chegar a pacificar. Nessa condição, então, a terceira bem-aventurança abre espaço para uma bem-aventurança, que é a quarta, o quarto degrau, que gera muita confusão na forma social de encarar, que é a justiça. Ali diz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Ter sede e fome de justiça é diferente de vingar, é diferente de ajustar as contas, porque muitas vezes as pessoas confundem justiça com o direito de vingança, com a pena de talhão, do tal e qual, do devolver da forma que foi feito, de ter o direito de sobrepor as outras pessoas. Então, justiça muitas vezes é o significado, melhor dizendo, é o sinônimo para vingança pessoal. Então, quando Jesus coloca a sede e fome de justiça na quarta bem-aventurança, é porque a pessoa, para desenvolver o senso de justiça, tem que ser humilde, resignada e tem que desenvolver a mansuetude. Porque senão eu me torno não justo, mas justiceiro. E Deus é justo, não é justiceiro. Justiceiras são as pessoas que muitas vezes colocam em Deus essa característica, que são das próprias pessoas. As que não atingiram os degraus anteriores, as que não venceram as etapas anteriores, querem ser justas e não serão justiceiras. E a consequência da sede e fome de justiça para um coração que é manso, resignado e humilde é ser saciado. O que é saciar a sede, saciar a fome? É dar aquilo que está se buscando. Então, se busca a justiça fazendo a justiça, praticando a justiça, mas a justiça que é precedida da mansuetude, da resignação e da humildade. Porque a pessoa, ao aplicar a justiça, saberá as consequências, saberá o que o outro passará. Nem sempre pelo mal que eu passei eu preciso fazer que os outros passem. Nem sempre o sofrimento que eu tive deve ser imposto ao outro. E muitas vezes a pessoa se sente justificada e justiçada quando os outros passam pelas dificuldades que ela passou. Essas são as pessoas que confundem a justiça com a vingança. Então, bem-aventurados os justos, não os justiceiros. E para não ser justiceiro, manso, resignado e humilde. Por isso ela ocupa o quarto espaço. Querer fazer justiça sem humildade é impor a vingança, é impor a dor. E entendendo a justiça nesse sentido, sendo manso, resignado e humilde, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a mesma lógica da justiça. Sede e fome serão saciadas. Misericórdia se promove, misericórdia se recebe. Por quê? Porque o coração misericordioso é aquele coração envolvido com a compaixão. É o coração compassivo. E só há compaixão num coração que é justo, num coração que é manso, num coração que é resignado, num coração que é humilde.
Porque senão essa misericórdia será tolerância, será apenas o aguentar a outra pessoa, será apenas ser bonzinho visando interesses próprios, interesses pessoais muitas vezes. A misericórdia, com a misericórdia não se tem parcimônia, não é um sentimento parcimonioso. Ou é compaixão ou não é compaixão, ou se é compassivo ou não se é compassivo. Sem o senso de justiça, mansuetude, resignação e humildade, essa compassividade ela não surte o efeito de transmitir ao outro, de mostrar à outra pessoa que nós nos envolvemos com o sentimento dela, que nós sentimos o que ela está sentindo. É aquele momento que leva Jesus, por exemplo, a chorar na passagem de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro não havia morrido. E se quisermos ficar com a teologia padrão, que Lázaro teria morrido e Jesus poderia ressuscitá-lo, também não caberia o choro de Jesus, porque ele sabia que poderia, entre aspas, ressuscitá-lo. Mas não é essa a teologia. Ele não havia morrido. E veja, então por que Jesus chorava? Porque sentiu o que as pessoas sentiam. Compadeceu-se do desamparo que as pessoas nele se colocavam. E aí o coração justo, manso, resignado e humilde compadece-se. Essa é a misericórdia. Não é eu estar numa posição privilegiada para ajudar os não privilegiados, como se estivesse num púlpito, num palco e cuidando dos que estão lá embaixo da plateia. Não, o coração o coração compassivo é aquele coração que está no nível do que precisa. A misericórdia é de igual para igual, porque naquele momento não há superior, não há inferior, não há o que sofre, não há o que não sofre. Há o irmão, há o semelhante. E para enxergar isso, só sendo justo, manso, resignado e humilde. Senão, dá aquela sensação de eu vou lhe ajudar porque eu estou melhor do que você. Isso não é misericórdia, isso é pena, isso é dó e não misericórdia. E é esse o sentido desse quinto degrau. Atingir esse nível é desenvolver todos esses sentimentos para poder se unir ao semelhante num ato de compreensão, num ato de sensibilidade, num ato de sentimento. Por isso que tem uma definição do Guimarães que eu gosto, que misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. Até aproveitando a etimologia da palavra. Exatamente, é colocar o coração na miséria. Né? O misérios cordiais. Seria nessa lógica. Exatamente isso. É o que moveu o samaritano, né? Movido de íntima compaixão. Então, mais do que obrigação, ser misericordioso não é obrigatório, é o necessário. E é esse o coração que abre espaço, essa quinta, ou esse quinto degrau, essa quinta bem-aventurança, é que abre espaço para um outro elemento de pureza, para um elemento não de ingenuidade, que é a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. O que é essa pureza? Muitas vezes o que entendemos por pureza é ingenuidade. Essa pessoa ela é muito pura, ela não entende, ela não sabe a maldade. Não. O coração puro sabe o que é maldade. E ele é puro justamente porque sabe o que é maldade e é bondoso. E não pratica a maldade, não se compraz com a maldade. O coração puro é aquilo que Jesus associou das pombas, né, e da serpente. O coração puro, ele não é ingênuo, né? Sede dóceis como as pombas e prudentes como as serpentes. O coração puro, ele é prudente. Ele, me desculpa a expressão nossa mineira, não põe a mão em cumbuca furada. Né? Ou seja, ele entende, ele sabe o mal, ele sabe tirar o bem do mal. Esse é o coração puro, é o coração que tem a coerência, é o coração que tem a prudência. E desenvolve-se a prudência, desenvolve-se a pureza, sendo misericordioso, justo, manso, resignado e humilde. A construção toda dá essa condição da pessoa ser pura. É aquela pessoa que demonstra isso no que ela é, não necessariamente no que ela fala. É aquela simples presença de uma pureza. É essa pureza de coração que fez com que Jesus, por exemplo, expulsasse os mendigões.
e não recebesse imediata repreensão. As pessoas não tinham a condição de reagir, porque tamanho era o amor que ele passava, que constrangia, como dizia o apóstolo Paulo. Essa é a pureza de coração. E qual é as consequências? Verão a Deus. E que é ver Deus? É você conseguir vê-lo nas pessoas. Se somos as criaturas de Deus, todos nós trazemos a essência do Criador. Como o pintor põe no seu quadro a sua essência. E quando você vê um quadro, numa ação metonímica, você diz, eu vi o autor, ou seja, eu vi Da Vinci, em vez de ter visto, eu vi a ceia, né, o quadro da Santa Ceia. Não, eu digo, eu vi Da Vinci. Não, eu li Guimarães Rosa. Não, eu não li Guimarães Rosa, eu li o livro de Guimarães Rosa, mas a essência dele está ali. Então, puro de coração vê Deus porque vê a essência de Deus nas pessoas. Ele vê além da maldade, ele vê a potencialidade. E se não for um coração misericordioso, justo, manso, resignado, humilde, não consegue ver isso. É o que encerra, né, a prece de Cáritas, por exemplo, né, quando diz lá que pede para que faça das nossas almas os espelhos onde refletirá a imagem de Deus. Fazer de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Ou seja, cada pessoa, cada alma, cada pessoa é um espelho cuja imagem que esse espelho reflete é a imagem de Deus. Mas só um coração puro enxerga isso. Porque os corações não puros enxergarão a pessoa. E colocarão os apesares, colocarão as conjunções adversativas. Né? É gente boa, mas isso, mas aquilo outro. Não, o coração puro diz, apesar disso, é isso. Como naquela passagem da tradição sufi, que o mestre caminhava com os discípulos, encontrou um animal em deterioração, em uma estrada, aquele animal já morto, em putrefação, os discípulos disseram, que animal feio. E o mestre disse, mas que belos dentes eles tinham. É justamente enxergar o belo naquilo que tudo não se vê, a não ser a maldade. Esse é o coração puro. Não há ingenuidade. É essa pureza porque enxerga-se a potencialidade. E é o que fez com que Jesus nos enxergasse. Pela pureza do seu coração, enxergasse em nós as potencialidades. A potencialidade de Paulo, que no primeiro olhar de Ananias, Senhor, mas ele é o que nos persegue. E Jesus diz, é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Então essa é a pureza, é o enxergar a potencialidade, é o dar a segunda oportunidade, a terceira oportunidade, a quarta oportunidade. Por isso ela está lá na sexta bem-aventurança. É o sexto degrau, é a sexta virtude. Sem as outras cinco, não há pureza. Pode haver ingenuidade, mas não há pureza. E esse coração puro, enxergando a Deus, ele vai para a atitude. A sétima bem-aventurança é o ápice. Eu digo que ela é a bem-aventurança de atitude. Bem-aventurados os pacificadores. Não é mais bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados pacificadores. O que é o pacificador? É aquele que age, é aquele que tem atitudes de paz. Ele não só acredita na paz como pacífico. Ele tem a atitude de paz. Na estrutura hindu do pensamento, né, principalmente o pensamento de Satyasai, ele trabalha essas virtudes e ele coloca dois momentos interessantes. Ele coloca a verdade como uma das virtudes, a ação correta como outra virtude, e ele coloca a paz, né, o amor, a paz e a não violência. E aí, justamente, é o elemento paz é a terceira bem-aventurança. Não violência é a sétima. Paz, pacífico e pacificador. Quando ele coloca a não violência, ele coloca justamente a atitude de não violência. O pacífico, muitas vezes, fica inerte. O pacificador, ele age com a não violência. Ele age com a pacificação. Ele promove a paz, ele transmite nos seus atos a paz. Por isso Jesus dizer, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Né? E Emmanuel, comentando essa frase do Cristo, ele diz que a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. Né? Ou seja, pacificador não tem a preguiça rançosa. Ele, além de
ser pacífico, ele promove a paz, ele tem atitudes de paz. E qual é a consequência? Serão chamados filhos de Deus. Porque filhos de Deus, todos nós o somos, óbvio, fomos criados por Ele. Mas essa forma, essa tratativa, essa designação, filhos de Deus, é justamente para aqueles que promovem aquilo que Deus nos deu em potência, a paz, pacificar, que é um ato de amorosidade, de afetuosidade. Por isso Jesus era assim chamado, o Filho de Deus. Né? Todos somos, mas ele é o Filho de Deus. Nesse aspecto, por quê? Porque Jesus reunia todas essas virtudes. Ele era o pacificador. Né? Ele é o amigo compassivo, ele é o amigo presente, é o pacificador. É aquele que não tinha cerimônias para poder servir, para poder ajudar. É aquele que não se atrelava ao poder para ajudar. Ele tinha o poder de ajudar e ajudava, e atendia, e cuidava, e amava. Então esse é o pacificador. Por isso é a 7ª bem-aventurança. E assim, atingindo esse grau de maturidade virtuoso, né? Ou seja, maturidade virtuosa, ou esse grau de consciência de existência, que é chegar na 7ª bem-aventurança, no 7º degrau, você então vai trabalhar nessa estrutura do sermão com as duas bem-aventuranças, que são perseguições. Perseguições por quê? Porque Jesus alertava para um momento em que a virtude é a exceção, em que a virtude é o estranho, o normal não é o virtuoso. Por isso ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Qual justiça? Aquela da 4ª bem-aventurança. Porque essa é justa, não é justiceira. E muitas vezes ser justo aos olhos de muitos pode não ser o senso de justiça. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus é a paz interior, é o equilíbrio interior. Deles é o reino dos céus. E depois Jesus faz o alerta com relação a uma perseguição não só pela justiça, mas por causa dele. Ele já alertava aos seus discípulos de primeiro aqueles momentos pelos quais eles passariam. E ele disse então, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem calúnias contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Pois assim fizeram com os profetas. Ou seja, para ser perseguido em nome do Cristo, tem que ser muito bom. Não é qualquer pessoa. Não, para ser perseguido por causa do Cristo, tem que ter a virtude máxima de ser pacificador. Tem que ser aquele que pode ser chamado Filho de Deus, no sentido estrito que se deu essa expressão. Aquele que pacifica, aquele que, entre aspas, incomoda pelas atitudes de paz. E é isso que Jesus alertou. Então muitos se sentem missionários do Cristo, mas não entenderam, ou talvez possamos mudar a pessoa, não entendemos que nós, os missionários, na verdade, estamos lá tentando galgar o primeiro degrau da humildade. Não, o servir ao Cristo, talvez estejamos nós escalando, escorregando para o primeiro degrau, para a humildade, para depois desenvolver todas essas sequências, todas essas virtudes. Nós podemos ter lances de vontade de sermos justos, de sermos pacíficos, mansos, são vontades nossas, e vezes há que até fazemos isso, mas não fixamos, porque ainda precisamos entender o senso da humildade, esse senso do aprendiz. Somos todos aprendizes da vida, aprendizes do Cristo, aprendizes do viver. E quando entendemos que, embora possamos transparecer conhecimentos, na verdade são apenas gotas de conhecimentos, porque o conhecimento maior se tem quando se atinge essa virtude, essa bem-aventurança maior, essa 7ª bem-aventurança. É por isso, Arthur, que eu olho as bem-aventuranças como degraus e que precisamos galgar. Talvez em cada sequência encarnatória nós atinjamos um desses degraus. Não sei quantas encarnações, mas cada passo, eu creio que cada momento
atingindo um degrau, atingindo um patamar. Para dizer, estamos em mundo de regeneração. Talvez esse mundo de regeneração só depois que entendermos as 3 primeiras, para trabalharmos com a ideia de justiça lá na quarta. Porque a regeneração, que é assim nossa convivência, mal e bem. Então, sejam esses degraus individuais, mas também coletivos, que as pessoas, que a sociedade vai galgando e vai atingindo. E quando atinge um degrau, ela vai para um outro patamar de mundo, um outro patamar de consciência, e os outros continuam tentando galgar aqueles degraus. É essa forma que eu vejo as bem-aventuranças. Óbvio, repito, né? É uma visão pessoal, sujeita aos erros, mas que a mim me parece, né, um roteiro. Né? E Mateus, quando ele coloca essas bem-aventuranças, Lucas também as coloca, mas Mateus eu vejo didaticamente mais bem apresentado. Né? O sermão como um todo, que ele divide as bem-aventuranças, a solicitude pela vida, a regra de convivência, várias, ele estrutura melhor. E essas bem-aventuranças colocadas nessa ordem é que acabou me levando a pensar assim, né? E a tentar me pontuar, né? em qual degrau. E aí eu percebi que eu não estou nem no primeiro, ainda estou tentando lá, né? Aprendiz de humildade, para ver se chega, pelo menos, em condição de colocar a mão para subir nesse degrau. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nos sentimos todos aprendizes. Muito obrigado por compartilhar essa reflexão conosco. E a vocês, amigos, a todos nós, né, creio que fica aí a dica e o convite que possamos efetivamente iniciar essa ascensão, iniciar essa subida, essa escada espiritual a partir do nosso esforço diário, para que venhamos um dia a ser de fato filhos de Deus no pleno desenvolvimento do que essa expressão simboliza e representa, assim como Jesus já alcançou. Que o Mestre nos ampare e nos abençoe nessa subida e que Deus abençoe a todos nós.